O cadastro de reserva é um dos temas mais polêmicos quando a gente fala a respeito de concurso público. Apesar de ter um conceito muito fácil de ser interpretado, não são raros os casos em que o concurso vai parar na justiça por causa do cadastro de reserva. Mas afinal de contas, o que é cadastro de reserva e quando que a pessoa que está constando na lista de reserva tem direito à nomeação? É sobre isso que a gente vai falar agora neste vídeo. Primeiro ponto, o que é o cadastro de reserva? O cadastro de reserva nada mais é do que uma lista de candidatos aprovados em determinado concurso público, mas fora das vagas imediatas. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil o entendimento. Vamos supor que a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Goiânia publicou um edital prevendo a contratação imediata de 5 médicos e a formação de um cadastro de reserva com 10 aprovados. O que isso significa? Que os 5 primeiros aprovados nesse concurso, eles têm o direito de ser nomeados até o final da vigência do certame. E vale lembrar, a vigência do concurso pode ser de até 4 anos a partir da homologação do resultado final. A Constituição, ela traz a previsão que o concurso ele pode ter uma duração de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, os candidatos que estiverem dentro do número de vagas imediatas, eles têm o direito, até o último dia de validade do concurso, de ser nomeado para o cargo que foram aprovados, tá ok? E os outros 10 candidatos, aqueles que estão figurando dentro da lista de reserva, eles têm o direito de ser nomeado? Veja só, a polêmica ela começa aqui. Esses candidatos da lista de reserva, eles têm uma mera expectativa de direito de ser nomeado. Isso significa o quê? A administração pública, em regra, não possui o dever de nomear esse pessoal durante a vigência do concurso. Mas veja só, existem uma série de situações que podem fazer com que esse candidato aprovado no cadastro de reserva, ele tenha o direito sim de ser nomeado. Só que antes de falar a respeito dessas oportunidades, dessas ocasiões que geram o direito do aprovado em cadastro de reserva de ser nomeado, eu preciso falar a respeito de um outro assunto. O edital do concurso público é obrigado a formar uma lista de cadastro de reserva? A resposta é negativa, mas aqui eu chamo a sua atenção. A administração pública, ainda que ela não tenha a obrigatoriedade de formar um cadastro de reserva, em estrutura de planejamento, não faz sentido que um edital seja publicado sem a previsão de cadastro de reserva. Vou te explicar o porquê. Imagine só esse mesmo exemplo que eu dei do concurso de médico na Secretaria Municipal aqui de Goiânia. Em 4 anos de duração do concurso, que é o prazo máximo que ele pode ter vigência de acordo com a Constituição, muitas coisas podem acontecer, gerando a necessidade de contratar além desses 5 aprovados nas vagas imediatas. Pode acontecer aposentadoria, pode acontecer pedidos de exoneração, pode acontecer mortes. Tudo isso gera uma demanda para contratar novos profissionais. E se a administração pública ela não tem uma lista de reserva, ela acaba prejudicando o interesse público e trazendo prejuízo ao erário, porque ela vai precisar fazer um novo concurso público. Isso gera o quê? Despesa, traz prejuízo. E os recursos públicos eles devem ser geridos com parcimônia. O administrador público ele não pode sair gastando o dinheiro público como bem entender. É até por isso que, antes de divulgar um edital de um concurso público, a administração pública ela precisa fazer uma série de diligências internas, e isso é até conhecido como a fase interna do concurso público, para apurar quantas pessoas que realmente o órgão precisa, se tem um projeto de expansão, criação de novos hospitais, se a gente pensar naquele exemplo do médico, e mais. A administração pública também precisa avaliar quantos servidores daquele cargo vão possuir o direito de se aposentar ao longo da vigência do concurso, porque afinal de contas, se o servidor completa
a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição, existe uma grande chance dele se aposentar. E isso certamente vai fazer com que a administração pública tenha que fazer a contratação de mais pessoas do que aquelas que estavam previstas nas vagas originais. E por que eu chamei a atenção de vocês quanto a isso? Não é incomum que um edital que não traga a previsão de formação de cadastro de reserva esteja tentando macular ou mesmo omitir algum tipo de contratação irregular que exista dentro daquele órgão. Vou falar de modo bem claro. Existem vários órgãos públicos, infelizmente, mesmo depois da Constituição de 88, que eles são dominados por servidores comissionados, por servidores terceirizados em desvio de função, servindo como cabide de emprego. É o famoso apadrinhamento político. Políticos que são eleitos e estão devendo uma série de favores para outras pessoas se utilizam desses cargos comissionados para lotarem os seus apadrinhados. Isso traz o quê? Prejuízo aos candidatos que estão sendo aprovados nos concursos públicos. Afinal de contas, na maioria dos casos, essas contratações de temporários, de comissionados e de terceirizados são contratações precárias. Elas estão preterindo o direito dos candidatos que foram aprovados no concurso público. Por isso que sai um edital de um concurso público e ele não tem a previsão de formação de cadastro de reserva, acenda o alerta. Verifique o portal transparência daquele órgão, quem que são os servidores que estão lotados ali naquela unidade para fazer a função que você deveria fazer como o servidor efetivo e verifique se isso não configura uma situação irregular que gere o seu direito à nomeação. Passado essa parte, surge outra grande dúvida entre aqueles que estão esperando a nomeação dentro do cadastro de reserva. Se durante a validade do concurso o órgão ele cria novos cargos ou surgem novos cargos através de aposentadorias ou mortes ou pedido de exoneração, esse pessoal da lista de reserva tem o direito de ser nomeado? Veja só. Pode parecer um pouco lógico que eles teriam o direito de ser nomeados. Só que o Poder Judiciário, ele entendeu o quê? O administrador público ele é livre para gerir os seus recursos humanos. Ele tem o dever legal de manter a máquina girando, o serviço público não pode parar. Só que isso por si só não o vincula para que, a partir do momento que surgiu uma aposentadoria, surgiu uma vacância, alguém morreu, pediu exoneração, o candidato que está lá na reserva de vagas seja automaticamente nomeado. Então, mesmo que tenha vagas disponíveis, mesmo que exista orçamento para contratação daquele servidor, o fato de ele estar na lista de reserva tira esse direito certo à nomeação. Claro, o administrador público, no seu limite da discricionariedade que ele tem de gerir os recursos, ele tem sim a liberdade de nomear o candidato. O que eu estou falando aqui, o candidato que está na reserva, pelo simples surgimento de uma vaga, seja ela por morte, por exoneração, por aposentadoria, não gera o direito imediato à nomeação. Agora, existe uma exceção nesses casos. Veja só, vamos retomar o exemplo do concurso da Secretaria Municipal de Saúde que eu mencionei. 5 vagas imediatas e mais 10 em cadastro de reserva. Vamos supor que assim que foi homologado o concurso, esses 5 médicos foram nomeados. Só que desses 5, 2 não tomaram posse, um tomou posse, ficou na organização ali durante uma semana, um mês que seja e pediu exoneração. O que aconteceu? 3 cargos ficaram vagos e mais, eles ficaram vagos a partir de vagas que foram originadas daquele concurso em que o aprovado em cadastro de reserva está participando. E mais, esse pedido de vacância que gerou a vaga ali, seja o pedido de exoneração ou mesmo não ter assumido o cargo no tempo hábil, ele aconteceu durante a vigência do concurso. Então, nesse caso específico,
as vagas surgindo daqueles que já haviam sido nomeados e dentro da validade do concurso, os aprovados na lista de reserva no número igual àqueles que foram nomeados têm o direito de ser nomeado até o prazo de vigência do certame. Nesse exemplo, esses 3 que não assumiram, aliás, 2 que não assumiram e 1 que pediu exoneração, gera o direito dos 3 primeiros colocados no cadastro de reserva de serem nomeados, mas durante o prazo do concurso. A nomeação não precisa ser imediata. Também existem situações que geram o direito desse pessoal que está aprovado na lista de reserva de ser nomeado. Qual que é a primeira situação? É quando o concurso não tem a previsão de vagas, ele só traz uma lista de cadastro de reserva. Tem várias entidades, vários municípios que, por causa dessa obrigatoriedade de contratar quem passa dentro do número de vagas, não está fazendo mais concurso com vagas imediatas, somente com a lista de reserva. E aí, nesse caso, o primeiro colocado, somente o primeiro colocado no cadastro de reserva, tendo em vista que não existem vagas imediatas, ele tem o direito de ser nomeado até o prazo final do concurso. Qual que é a ideia aqui? A administração pública, ela tem que fazer o concurso com um fim de alcançar o interesse público, que é a reposição de pessoal, certo? Então, para evitar que a administração pública se utilize do concurso público como forma de trazer recursos para os seus cofres, a jurisprudência entendeu que o quê? Ok, a administração pública pode fazer o concurso só com cadastro de reserva, afinal de contas, não vai ter a obrigatoriedade de contratar, não vai trazer desajuste aos cofres públicos, ainda mais em situações de crise, que é bastante comum aqui no Brasil, mas para evitar que ela faça isso só para trazer recurso financeiro para o seu cofre, o primeiro colocado, ele é obrigado a ser nomeado até o final do certame. Então vamos supor que determinada prefeitura publica um edital, é muito comum que os municípios façam dessa forma, publica um edital com dezenas de cargos. Médico, professor, terapeuta, fiscais de postura, fiscal de renda, enfim, aquele mundaréu de vagas, de cargos. Só que em nenhum desses cargos tem vaga imediata, somente a previsão do cadastro de reserva. Cada um que for aprovado em primeiro lugar para determinado cargo tem o direito de ser nomeado até o final do certame. Eles foram aprovados em um cadastro de reserva, o que em tese não gera o direito à nomeação, mas como não houve a previsão de nenhuma vaga dentro daquele edital, as pessoas que estiverem na primeira colocação, ainda que no cadastro de reserva, elas têm sim o direito de serem nomeadas até o prazo final de vigência do concurso. Outra situação que gera o direito à nomeação é uma situação menos comum, mas ela acontece. É quando não há o respeito à ordem de classificação dos aprovados em cadastro de reserva. Então vamos supor, isso acontece muito em município pequeno, concurso de prefeitura, em cidades menores, né? Acontece isso. Como que funciona? A prefeitura publica um edital prevendo, vamos supor, uma vaga para agente administrativo e uma formação de cadastro de reserva de 20 vagas. Nomeou o primeiro colocado, mas o filho de um vereador que é amigo do prefeito passou em 12º lugar. E aí articularam internamente e chamaram somente o filho desse vereador, aprovado em quê? 12º lugar. O que acontece? Todos os aprovados entre o segundo colocado e o 11º colocado, eles têm o direito também de serem nomeados. Porque houve uma preterição irregular, uma vez que não se observou a ordem de classificação do concurso. Deveria ser feito o quê? Nomear o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar ali no 12º. A partir do momento que não se respeita a ordem de classificação e puxa o 12º para ser nomeado, por qualquer que seja o motivo, acontece que esse direito de nomeação ele se reflete nos aprovados que estão à frente desse 12º, ou seja, do segundo até o 11º colocado.
Agora, a situação mais comum, que infelizmente é muito utilizada na administração pública e que gera o direito dos aprovados em cadastro de reserva de serem nomeados, é quando tem a preterição arbitrária e ilegal daqueles servidores, daqueles candidatos que foram aprovados para ocupar aquele cargo. Nós temos um caso aqui no estado de Goiás muito emblemático, que é o caso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A Assembleia Legislativa aqui do Estado de Goiás, ela tem quase 90% dos seus cargos ocupados por servidores comissionados. É o que eu falei ali no começo do vídeo. É um cabide de empregos, né? Políticos que se utilizam da máquina pública para colocar os seus apadrinhados, aqueles favores que eles estavam devendo na época de campanha. E no cargo de policial legislativo da Assembleia, aqui do estado de Goiás, nós temos cerca de 90 pessoas que foram nomeadas em cargos de comissão. Eles estão ali no portal Transparência como assessores de deputados, assessores legislativos, mas que estão cumprindo o quê? A função de policial legislativo. Então o que está acontecendo? A Assembleia fez um concurso em 2018, prevendo poucas vagas, apenas 30, e além disso com 6 cadastros de reserva, ou seja, mesmo que nomeassem todos, não seria o suficiente para substituir esses 90. E esses 90 que estão lá, eles estão em desvio de função, porque quando a gente pega os normativos da Assembleia, para ocupar o cargo de policial é necessário a aprovação em concurso público, teste psicotécnico, teste físico, coisas que esse pessoal comissionado não fez. Então, nessa situação, está configurado o quê? Uma preterição irregular e arbitrária por parte da administração pública que está alocando pessoas em desvio de função, servidores comissionados, ocupando um cargo efetivo que deveria ser ocupado por pessoas que foram aprovadas em concurso público. Então esse tipo de situação gera o direito dos aprovados em cadastro de reserva de serem nomeados. E por último, uma situação que gera bastante dúvida nos candidatos. Se o órgão público tem um concurso vigente, já nomeou todos os aprovados nas vagas, e antes de terminar o prazo desse concurso, ele libera um novo edital. Esse pessoal do concurso anterior que está nas vagas de reserva, no cadastro de reserva, tem o direito de ser nomeado por causa da publicação desse novo edital? E a resposta, o STF e o STJ já se manifestaram sobre isso daí, é que o simples fato de se publicar um edital não traz por si só o direito do candidato ser nomeado, uma vez que ele está na lista de reserva. Contudo, deve ser observado o quê? Se não está acontecendo, da mesma forma que eu falei do exemplo anterior, uma preterição arbitrária e ilegal daqueles servidores que estão no cadastro de reserva. Então, só para concluir, a simples publicação do edital com o concurso anterior ainda vigente não gera por si só o direito do candidato aprovado em cadastro de reserva de ser nomeado. Mas, uma vez constatada preterição irregular e imotivada e arbitrária por parte da administração, esse candidato aprovado na reserva, ele tem o direito sim de pleitear na justiça a sua nomeação.